Entrevista de Léo Condé. E ele fala do clássico rei, da possível estreia de Martínez e do jogo em que o Ceará venceu mais uma. Veja. Na tua avaliação, Léo Condé, qual foi a principal ou as dificuldades que o Ceará encontrou para vencer a equipe do CSA, a equipe com muitas mudanças, né? Você já previa isso após o jogo contra o Barbalha no último domingo aqui no estádio Presidente Vargas. Qual foi a principal, as dificuldades que o Ceará encontrou desse time tão renovado que você colocou hoje? Boa noite, Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Bom, boa noite a todos. Realmente a gente esperava um jogo difícil por uma série de fatores, né? Primeiro, pela nossa equipe, a gente ainda está no processo, hoje completou um mês exato, né, de trabalho com bola. A gente se apresentou no dia 3, mas os 2 primeiros dias foram de exames médicos. Então hoje completou um mês com já 6 jogos, né, de campeonato. Então, a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade, tinha que rodar a equipe, até porque se a gente mantivesse boa base dos atletas para fazer esses 3 jogos, possivelmente poderíamos ter problema de lesão, e até quarta-feira, que é o jogo contra o Confiança, a gente espera terminar essa primeira etapa aí desses 8 jogos sem problema de lesão, né? Haja vista que foi muito pouco tempo de trabalho. Então, um outro segundo ponto também, o adversário que não perdia 16 jogos, bem treinado. É muito difícil o equilíbrio do futebol brasileiro hoje em dia, você enfrentar um adversário com 16 jogos sem derrota, e ganhou o clássico, né, uma semana atrás, e é uma equipe que a gente sabia que iria nos criar dificuldade, mas o início do jogo ali era natural, a gente sofreu um pouco pela falta de entrosamento, mas no decorrer da partida a gente foi equilibrando força, terminamos melhor o primeiro tempo, fizemos alguns ajustes no intervalo, voltamos muito forte para o segundo tempo, marcando pressão, a saída de bola, conseguimos construir jogada pelo lado direito, lado esquerdo, a gente deu volume de jogo, nossa marcação foi muito efetiva. Eu acho que o gol poderia ter saído até um pouco mais cedo, né? O goleiro deles fez umas 2 ou 3 intervenções ali importantes, mas que bom que a gente conseguiu no final. O Diego fez uma partida muito positiva, foi premiado com o gol, e a gente conseguiu essa vitória importante nesse momento da competição. Professor, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Parabéns por mais uma vitória. E a exemplo do que é o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, essa primeira fase, ela é meio que um tiro curto, né? Até porque são 7 jogos, tal, aquela situação toda. Uma vez que o primeiro jogo do Ceará não saiu como vocês esperavam, eu queria que você falasse a importância, o tamanho dessa vitória de hoje. Muito importante, porque, como você mesmo frisou, o campeonato é tiro curto, não tem muita margem para erro, e essas equipes que a gente enfrentou são equipes que já estão trabalhando há mais tempo, né? É claro que a gente sabe da nossa força, do nosso potencial, obrigação nossa, né, de se impor, mas existe sim o aspecto físico que acaba pesando, você tem que rodar a equipe, acaba também sentindo um pouco a questão do entrosamento. Então é importantíssimo a gente vencer os jogos. Agora temos mais um jogo da Copa do Nordeste em casa contra o Confiança. Esperamos fazer o dever de casa novamente, não vai ser jogo fácil, mas a gente já tentar aproximar ali das primeiras colocações e tentar sustentar até o final para conseguir a classificação. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, quanto você entende que as mudanças que você fez ali para o segundo tempo de jogo foram importantes para o resultado, para essa vitória, para esses primeiros 3 pontos na Copa do Nordeste? Foi fundamental. Assim, primeiro que as mudanças de intervalo já estavam dentro do planejamento. O Mugni e Sobral iriam rodar, cada um iria jogar um tempo. O Pedro e o Fernandinho também. Dentro do departamento físico, fisiológico, a gente definiu isso para que não jogasse mais que um tempo, para não correr risco de lesão. E ali foi mais questão assim de dar ritmo e preservar ao mesmo tempo esses atletas. Mas depois a gente fez mudanças para tentar ganhar o jogo, né? O Eric
se desgastou, a gente poderia fazer uma mexida assim mais conservadora, mas poderia arriscar também, e foi o que a gente fez, né? Jogando em casa, diante do nosso torcedor, coloquei o João, desloquei o Diego para a lateral esquerda, já fez essa função algumas vezes pelo Goiás, foi até a primeira vez que eu vi ele jogando, foi justamente fazendo essa função, me chamou muita atenção. E o Galeano, que também faz a ala, né? Já fez isso algumas vezes pelo São Paulo, e a gente recuou e arriscou e conseguimos construir a vitória. A entrada do João Vitor e do Guilherme, 2 jogadores jovens de muito potencial, que eu tenho certeza que vai dar muita alegria pro torcedor do Ceará. E como são jovens, naturalmente vão oscilar dentro do jogo, dentro da partida, mas tem uma margem muito grande de crescimento esses atletas. Boa noite, Léo Condé, aqui é o Alisson, para o canal Mutley Alvinegro e também canal Del Luiz. No primeiro jogo da temporada, eu perguntava para você sobre a importância daquele eixo, né, os jogadores que permaneceram do ano passado para esse ano como titulares, e você falava sobre dar sequência e ter um time base. Eu imaginava que você fosse dar uma sequência ao mesmo time durante vários jogos. Mudou alguma coisa depois do jogo do Náutico e do desempenho abaixo, acredito que do esperado, para esses jogos, porque você tem alterado jogo após jogo alguns jogadores e tem surtido um efeito muito positivo. E aí eu também queria perguntar um pouquinho sobre o Mugni, porque quando eu vi o Mugni e Matheus Araújo, eu achei que os dois iriam jogar um ao lado do outro, com o Lourenço um pouquinho atrás. E ele veio, para minha surpresa, como segundo volante. Se você pudesse também falar sobre isso. Claro que, assim, uma base a gente tem que largar dela, né? A partir dessa base que a gente tem do ano passado. E muitos desses atletas vêm jogando muitos jogos, né? O Ramon, Richardson, Lourenço, Mugni, entre outros. Mas, assim, tá muito corrido, né? Como eu falei no início da coletiva, em 30 dias a gente fez 6 jogos oficiais. Então, é impossível você manter uma mesma equipe. Então, tem que rodar mesmo até o jogo do Confiança. Nós vamos continuar rodando. Tem que fazer isso, não tem como ser diferente. Agora, é claro que quando começar a chegar a reta final da competição, início de Campeonato Brasileiro, eu espero que a gente já tenha encontrado o time base. E isso o campo que vai mostrar, né, os atletas que estão no melhor momento, o aspecto tático, aquilo que a gente pensa para a equipe, as estratégias de jogo para jogo, que acaba de uma certa forma variando um pouco também. Então vai ser em cima disso que a gente vai ir trabalhando, né, rodando nesse momento, mas para frente a gente espera achar uma base. Em relação ao Mugni, eu vinha rodando os 3 volantes, né? Richardson, Sobral e o Lourenço. E hoje a gente precisava de ter mais uma peça ali para rodar também, porque senão eu teria que repetir ou o Sobral ou o Richardson, e a gente sabe que poderia correr o risco de vir uma lesão. E o Mugni já fez essa função. Ano passado, em vários momentos eu utilizei ele também jogando como segundo volante, né? Principalmente quando eu utilizava a plataforma no 3-4-3, se você buscar contra o Novo Horizontino, Goiás, entre outros aí, ele fez essa função. Então ele consegue, no Bahia também já exerceu essa função. É claro que onde ele se sente melhor como meia, mas é um jogador que tem uma aplicação tática muito grande. Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Como você falou aí, é realmente muito corrido. Agora é quinta, sexta e sábado tem Clássico Rei, né? Que é o primeiro grande desafio da temporada, uma pressão muito grande, claro, todo mundo quer a vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho o que fazer nesses 2 dias. O que é que você analisa até aqui do que o Ceará já entregou, que precisa melhorar para enfrentar esse grande adversário que é o Fortaleza em um clássico primeiro da temporada em que todo mundo quer a vitória, como eu falei. O que é que precisa melhorar e o que é que você analisa que não, isso aqui a gente vai repetir contra o Fortaleza? Eu acredito que a gente está num processo natural de evolução, né? As dificuldades são naturais. A gente mudou metade do
do plantel, até um pouco mais. Hoje já está aí, digamos, ficou 45% do elenco do ano passado. Então, assim, a gente vai enfrentar o adversário que contratou 3, 4 peças. Então, já é uma base montada aí há 2, 3 anos. Mas a gente sabe o que representa, a gente sabe da nossa capacidade, recuperar, mobilizar, né? Apesar das duas equipes já estarem classificadas para a semifinal, mas a gente sabe o que representa o clássico, vamos tratar com a seriedade que tem que ser tratada. É claro que as correções, não cabe aqui expor, tem correções individuais, tem correções coletivas que a gente vai fazer, realmente é pouco tempo, mas eu percebo assim, boa vontade dos jogadores, a gente está otimizando o máximo possível o pouco tempo que a gente tem de trabalho de campo, que para mim é fundamental, dentro da minha metodologia de trabalho eu acredito muito no trabalho de campo, é claro que a gente usa outras ferramentas também, mas a gente sabe que onde a gente quer chegar como nível de equipe, a gente está longe ainda, mas nós vamos chegar, até porque teve a chegada de novos atletas aí com bom potencial, com boa característica, juntando os que aqui estão, a gente sabe que nós vamos fazer uma equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e do Jogada do Diário do Nordeste. Até o momento você chegou a fazer 25 alterações, né? 25 jogadores tiveram oportunidade nesses primeiros jogos que você teve à frente do Ceará em 2025. Pensando no Clássico Rei, a gente imagina que você deva utilizar o que tem de melhor até o momento na equipe alvinegra. Ao longo da semana já vem treinando aí o Alejandro Martínez. Você acredita que ele pode ficar à disposição e, caso ele esteja à disposição, ele pode brigar por espaço na equipe do Ceará, sendo que é uma peça que veio para ser dito titular da equipe do Ceará? Ou tem alguém com cadeira cativa hoje no time do Ceará? Bom, é um jogador que ainda falta alguns trâmites aí, possivelmente deve ter condições dentro do que a diretoria de futebol nos passou. É um jogador muito interessante, uma característica que a gente não tinha até então no elenco, um jogador que atua pelo lado do campo, canhoto, né, trabalha dos dois lados, mas um pouco melhor pelo lado direito, onde ele se sente melhor, dentro da conversa que eu tive com ele, dentro daquilo que a gente avaliou. É um jogador que tem drible, tem finalização, e eu tenho certeza, assim, não dá para cravar que ele vai ser titular, não só para esse jogo, mas como para o andamento. A gente tem outros atletas que vêm se destacando também. O nosso elenco é um elenco assim, bem correto, né? A gente não quer trabalhar com excesso de jogadores, né? Mas também o mínimo a gente tem que ter. E nós temos 2, 3 peças para cada posição. É claro que a questão de ritmo de jogo, uns adquirem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que ele é um jogador que vai agregar muito, ele estando à disposição, é possível que eu leve ele para o jogo. Agora, se ele vai jogar ou não, a gente não sabe, ainda tem que avaliar um pouco mais o dia a dia de trabalho dele. Léo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Tá ainda nessa batida, nessa leva sobre contratações. Você tem o Martins prestes a ser regularizado. Você está muito próximo de contar também com o Marcos Vitor e com o Rômulo, né? 2 jogadores que estão muito próximos de virarem peças para você. Além dessas contratações, mais um zagueiro, mais um meio-campista. Essa busca por reforços, você acredita que chega mais gente até esse finalzinho de janela? O que é que você espera e o que é que você deseja em relação a isso? Eu acredito que está nítido. Vocês fizer o exercício aí, vai ver que a gente tem 2 atletas por posição, algumas posições tem até 3. Daqui a pouco, se a gente ir contratando, nós vamos ter 40 jogadores no elenco, né? A gente tem que deixar uma margem também. O Ceará tem toda a tradição de revelar e lançar jogadores. A gente tem que guardar um espaço para esses atletas que estão, né, se apresentando bem, Guilherme, o João Vitor, né, entre outros, o Gabriel, o zagueiro também. Mas a gente primeiro agora tem que dar um tempo para ver a resposta que esses atletas que chegaram, aqueles que também já estavam da temporada passada, vai passar para a gente. Nós temos que dar confiança para eles, ofertar jogo, minutagem, e aí é claro que eles também têm que dar uma resposta positiva. O jogador, dentro daquilo que a gente avaliou, o jogador, ele correspondendo àquilo que a gente espera dele, com certeza vai ficar faltando 1 ou 2 peças. Agora, se por acaso o atleta não corresponder, aí entra numa segunda fase de avaliação, tanto da comissão técnica quanto da diretoria.
Boa noite, Condé. Guilherme de Andrade, do NE45. Você falou sobre o CSA no começo da coletiva e, ao meu ver, o CSA foi justamente o adversário mais difícil que o Ceará enfrentou em 2025. Qual a importância de ter um teste desse nível antes do primeiro Clássico Rei desse ano? Importantíssimo. A gente já acompanha o trabalho do CSA desde do final da temporada passada. O Igor é um bom treinador. Ele já fez trabalho bom também no Vila Nova, né? A equipe com bons argumentos de jogo, boas movimentações, alternando marcação alta, marcação baixa. A gente assistiu o jogo contra o CRB, foi um grande teste, né? Principalmente a gente, né, com a equipe em formação ainda, tivemos que rodar algumas peças aí. Então, a gente teve bastante dificuldade no início, né? E depois a gente conseguiu fazer bem a leitura do jogo, começamos a explorar alguns espaços, começamos a pressionar um pouco mais a saída de bola deles. É importante a equipe ter essa leitura do momento de pressionar um pouco mais alto, momento de baixar um pouquinho os blocos, porque são estratégias que a gente tem que utilizar de uma partida para outra, mas também dentro do próprio jogo. Léo, Renato Manso da TV Jangadeiro, me permita fazer duas perguntas. A primeira lá de cima, dá para perceber o movimento do treinador. A gente consegue perceber da cabine algumas reações que quem assiste de casa vê lá na câmera não pega direito. E deu para perceber, pode ser só uma impressão, mas você muito inquieto no primeiro tempo com a tomada de decisões erradas em alguns momentos do primeiro tempo. Isso é fato ou é uma impressão errada da minha parte? Se você concorda que houve muito erro ali de tomada de decisão. E o segundo, talvez você não tenha mesclado tanto numa partida até então, apesar de rodar bastante o elenco, como você já falou. É por conta do Clássico? O Clássico tem esse peso ao ponto de você preferir, nesse momento, entrar com 8 jogadores diferentes da partida passada, pensando na partida contra o Fortaleza? Bom, em relação aos movimentos nossos ali, depende do jogo. Realmente a gente estava errando muito no primeiro tempo, muita tomada de decisão errada, até natural, pela equipe estar bastante mexida, bastante modificada. E aí a circunstância do jogo, tem um jogo que a partir do momento que você tem um domínio maior sobre a equipe, você não precisa ser tão participativo ali durante o jogo, é mais durante os treinamentos, dentro das estratégias que a gente monta para cada partida. Mas às vezes tem jogo que pede, principalmente início de temporada, a gente tem uma participação maior ali, uma comunicação, principalmente com os atletas que estão mais próximos. Em relação à mudança com um número maior de atletas, foi em razão da proximidade dos jogos, né? Jogamos no domingo, quarta e sábado. Talvez se a gente tivesse um intervalo nos jogos anteriores, a gente teve um intervalo de 3 dias. Você consegue fazer uma recuperação maior. Então, a gente teria o risco de determinados atletas jogarem esses 3 jogos, uma possibilidade grande de vir lesão, porque ainda não estão totalmente condicionados da maneira que a gente espera.